Fala rapaziada, ligado aqui no canal Glorioso, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo aí, Campeonato Brasileiro. Henrique, mais uma vez aí o Botafogo sai derrotado, dessa vez 1 a 0 pro Corinthians, lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, sabadão desse, 19 horas. E rapaziada, vou ser bem curto, bem rápido aqui, é inegável, vamos ser sinceros aqui, é inegável que o elenco do Corinthians, os 11 iniciais do Corinthians e o elenco todo do Corinthians é melhor do que o do Botafogo. Isso é óbvio. Mas o que não dá, gente, o que não dá é pro Botafogo, às vezes, jogar da maneira que joga, tá? E eu vou citar alguns fatores porque eu tô falando disso. O Botafogo já iniciou muito prejudicado, não por arbitragem nem nada. O Botafogo nos últimos 2 jogos, contra Santos e Atlético Paranaense, subiu o nível desde que os reforços começaram a jogar. No caso do Marçal e no caso do Eduardo. Logo de início, o Botafogo ele perdeu o Eduardo ainda no vestiário, que estava com febre, um mal-estar e não pôde iniciar. O Botafogo já perdeu aí, porque sai o Eduardo e entra o PK, que vou falar um pouco mais à frente. Com 13 minutos de jogo, Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, que está jogando muito, tomou conta da posição, sente a posterior e também sai, dando vaga ao Hugo, lateral esquerdo, o moleque da base. A partir daí, o Botafogo muda completamente. O Corinthians começa a jogar muito pelo lado direito, onde tem o Mosquito, onde tem o Rafael Ramos, enfim, começa a jogar muito e achar muita oportunidade, muita brecha por esse lado. Logo, não demoraria muito para o Corinthians logo fazer o primeiro gol. Fez com uma falha do lado esquerdo do Botafogo, do Hugo e do Lucas Mezenga, que se enrolam todos ali com a bola, sobra para o Mosquito. O Mosquito joga para frente, dá um come para o meio e bate de canhota, fazendo 1 a 0 para o Corinthians. E o Botafogo sofreu muito na criação. E aí que eu falo do PK. É inacreditável hoje, gente. É inacreditável. O Botafogo gastou cerca de 70 milhões na temporada, no início da temporada, em contratações. Metade desse valor foi pro Patrick de Paula, pro PK. E isso é o início, porque o Botafogo só comprou, por enquanto, 50% do PK. Isso é inacreditável, o Botafogo pagar 35 milhões por um jogador que tem traços de aposentado. O PK hoje tem traços de um jogador aposentado. Ele não marca, ele não cria, ele não dá opção, ele não se movimenta. Ele não faz absolutamente nada. Eu não sei se no início lá do ano, quando tava aquele burburinho que o Luiz Castro viria ou não pro Botafogo, surgiu uma frase, possivelmente do Luiz Castro, dizendo que seria Patrick de Paula e mais 10. Gente, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O Botafogo gastou 35 milhões de reais num jogador que tem traços de aposentado, que não rende, que não tá afim de mais jogar futebol. Isso porque é um moleque novo. Eu não sei quantos anos ao certo o Patrick de Paula tem, mas se ele tiver 25 anos é muito. É muita coisa. O cara vem pro clube, pra sua cidade natal, a preço extraordinário, a maior contratação do Botafogo na história. O cara pode mudar a realidade dele, diferente daquela que ele vivia lá no Palmeiras, que era terceiro reserva. Vem para ser um dos caras e o cara não entrega, irmão. O cara não entrega. E a partir daí, volta ao que eu falo. O Botafogo tenta criar, mas não tem jogador para isso. Faltou o Eduardo hoje na vaga do Patrick de Paula. A criação ficou toda concentrada no Lucas Fernandes, que, convenhamos, que baita jogador Lucas Fernandes. Que baita jogador. Ele disparado é o melhor jogador do Botafogo hoje. Disparado. O Tietchan, por sua vez, coitado, marcava. Eu vi muita gente no Twitter reclamando da partida do Tietchan. Eu não consigo reclamar. O Tietchan aumentou o nível dele. Tem jogado bem, sim, na minha opinião tem. Ele vai ali, pelo menos, para pegar a bola ali com o gatito, criar alguma coisa, roda daqui, roda dali, marca. Mas não tem como ele fazer sozinho.
E na lateral direita também, o Daniel Borges, que eu não quero muito me ater e falar sobre isso, mas fato é que o Botafogo tentou criar, nas vezes que criou, chegou com uma certa ineficiência no ataque, já vou falar sobre isso, principalmente em lances do segundo tempo, e o Corinthians é aquilo, o Corinthians é um time enjoado, é um bom elenco, é um elenco que ainda pode melhorar muito coletivamente falando, eu acho que individualmente é um time absurdo, mas que coletivamente ainda falta muita coisa. E é aquilo, né? Para quem viu o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro no final de semana, sabe que o Corinthians em 2 lances pode definir um jogo. E foi isso que aconteceu. O Corinthians definiu o jogo, né? Com o lance no primeiro tempo. E teve diversas jogadas ainda no primeiro tempo, ali, principalmente, como eu falei, pelo lado direito de ataque do Corinthians e o lado esquerdo de defesa do Botafogo. E talvez por sorte aí, por obra do destino, o Corinthians não saiu com um resultado melhor para o segundo tempo. Volta ao segundo tempo, o Corinthians bem retraído, só explorando o contra-ataque. Teve ali algumas oportunidades, mas o Botafogo ficou muito com a bola. Mas aí volta no que eu falei, criatividade. O Botafogo ficou à mercê somente do Lucas Fernandes, que já falei aqui, que ele joga muito, joga muito, joga muito. Mas aí que entra, né, rapaziada? O John Textor, lá em fevereiro, eu até postei no meu Twitter, segue lá, Dani Nogueira _AG. No começo, lá em fevereiro, lá meado de fevereiro, ele brinca dizendo que o Botafogo poderia trazer o Cavani, que na ocasião estava quase acertando com o Barcelona, que ele poderia trazer o Cavani, que ele tinha mais dinheiro que o Barcelona. E aí o cara me gasta 35 milhões num jogador aposentado, e o Botafogo tem como titular hoje o Erisson e como opção o Matheus Nascimento. Primeiro, o Erisson. É brigador? É brigador. Tem um bom chute? De canhota? Tem um bom chute, mas é burro. Não adianta jogador brigador que tem um bom chute, só que é burro. O Erisson abaixa a cabeça, joga para a esquerda e chuta. Ele só sabe fazer isso. Ele só sabe fazer isso. A gente viu no jogo contra o Santos, quando ele perdeu um gol de cara, ridículo. Contra o Atlético Paranaense ele voltou a fazer gol, mas o Botafogo precisa de um titular absoluto. Um cara que o adversário, o zagueiro, olha e fala, caralho, tem esse maluco aqui. Como, por exemplo, o Fluminense tem o Cano, como o Flamengo tem o Gabriel Barbosa, como o São Paulo tem o Caleri, entendeu? Como o Corinthians tem o Roger Guedes. Precisa de um cara que intimide. E o Erisson não intimida, porque ele é burro. Não adianta ter um jogador brigador, só que ele é burro. E aí vem aí o queridinho, talvez não mais queridinho, da torcida, o Matheus Nascimento. Rapaziada, é inacreditável, mano. É inacreditável. Porque todos os sites de futebol do mundo, de base e tudo mais, ainda colocam o Matheus Nascimento como uma das grandes promessas do futebol mundial e do futebol brasileiro. Só que o moleque, é um moleque ainda, tem 18 anos, ainda pode evoluir muito, mas tem 1 ano de profissional. 1 ano de profissional e continua apático, continua muito fraco, continua tomando decisão errada. E não dá, John Textor. O John Textor nem vai ver essa porra, mas eu falo como se fosse pra ele. Não dá pro John Textor gastar 35 milhões num atleta ruim, que hoje o Patrick de Paula, e até na época que ele contratou estava ruim, e continuar com o Erisson como titular e Patrick de Paula como opção no banco de reservas. Não dá, não dá. Coça a porra do bolso, porque você não tem mais dinheiro que o Barcelona, então coça a porra do bolso e traga um 9, porque o 9 muda o Botafogo, muda o sarrafo do Botafogo. Se com 2 reforços já mudaram, que foi no caso o Eduardo e o Marçal, quando voltar o Rafael, muda de novo. Quando o Vitor Sá voltar, muda de novo. Mas não vai adiantar deixar o Erisson na frente. Não vai adiantar deixar o Matheus Nascimento como opção. Não vai adiantar deixar o Vinícius Lopes como opção. Então, coça a porra do bolso enquanto é tempo. Estamos hoje, 30 de julho. O Botafogo tem exatamente 17 dias para escrever novos atletas ainda. Então, coça a porra do bolso.
Porque não é possível achar de boa pagar 35 milhões no Patrick de Paula e continuar com Edson, Matheus Nascimento e Vinícius Lopes. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Enfim. É só isso que eu tenho que falar para vocês. Falei que ia ser rápido, já tem quase 10 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, deixa aqui nos comentários também de onde você fala. E é isso. Próximo jogo do Botafogo é um jogo bom de ir, independente se o Botafogo perdeu ou não. É um jogo que pode lotar, 4h30 da tarde, num sábado. Acabou o jogo do Botafogo, partiu. Samba da Feira, do lado do estádio Newton Santos, vai ter gravação de DVD lá para quem curte um bom pagode. E é isso. Um grande abraço, fé para todo mundo e valeu!